Que a paz do Senhor esteja sempre em nosso coração e em nosso pensamento. Em Lucas 12, no capítulo 4 e 5. Diga a vocês, meus amigos, não temam os que matam o corpo e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, digo, a esses vocês devem temer. Eu creio que Jesus estava dizendo aqui que a gente deve temer ao Pai, porque Ele sim tem poder para nos lançar no inferno. Porque a Bíblia relata que a gente deve produzir fruto do Espírito e que a gente deve fazer o que é certo e justo, para que Deus se agrade do nosso feito, porque a gente precisa caminhar rumo ao céu. E é claro que a gente é salvo pela graça, mas é sobre isso, é sobre você ter na sua mente, será que Deus está se agradando disso? Porque não é sobre você temer ao homem aqui na terra, porque o homem, ele não pode fazer nada com a sua alma, ele pode fazer com o seu corpo, mas Deus pode fazer com a sua alma. É Deus que decide para onde que vai e que a gente vá para o céu. Então, o nosso foco, o nosso pensamento deve ser, toda vez que você ou eu for fazer algo, que nós formos fazer algo, a gente tem que pensar, Deus está me vendo. Será que Ele apoia isso? Será que Ele apoia essa situação? Porque quando a gente começa a pensar, nossa, mas Deus está me vendo, a gente já começa a ter um pouco mais de cuidado com tudo que a gente vai fazer, com tudo mesmo. E aí algumas pessoas, eu já tive relato de jovem, né, de 23 anos falando comigo que quando eu ia ver alguma coisa no telefone, pensava, nossa, Deus está me vendo. E aí passava rápido, entendeu? Porque a rede social, ela te proporciona muita coisa boa e coisa ruim, né? E aí, essa pessoa me relatando que ela ficava com medo, porque Deus estava vendo. E isso é legal, é isso que a gente tem que pensar. Que ninguém precisa ver aqui na terra, Deus já está vendo. Então é a Ele que a gente tem que temer. É a Ele que a gente tem que estar preocupado. Não é preocupado com o que o outro vai falar da gente aqui, não. Não estou nem aí com o que o outro vai falar. Não, não é sobre isso que a gente tem que estar preocupado mesmo, não. É sobre o que Deus está vendo, o que Deus está escrevendo. É o que está na mão de Deus lá sobre a nossa vida. É sobre isso que a gente tem que ter medo. Então, na maioria das vezes, a gente tem que pensar assim, Deus está me vendo, Jesus está comigo, o Espírito Santo está comigo. Então, todos os erros que eu fizer, Ele vai ver e não vai gostar. Não, Ele vai aprovar, será, aquilo que eu estou fazendo? Se Ele não vai aprovar, por favor, nem faça. Teme ao Senhor, porque é essa a nossa função como cristão. Se não tiver temor, não adianta. Lá em Provérbios fala que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Então, a pessoa que é sábio, ele vai ter temor a Deus, porque é Deus que tem que ser a nosso favor. Se Deus é por nós, quem será contra nós, né? E se agindo Deus, quem impedirá? É por isso que a gente tem que estar junto com Deus, em comunhão com Deus, fazendo o que Ele quer que a gente faça, para que Ele possa agir na nossa vida em todas as coisas que a gente deseja. Que Deus guarde a sua casa, que Jesus esteja sempre com você, que o Espírito Santo mostre sempre o melhor caminho. Que Deus te abençoe e abençoe a sua família. Que Deus nos abençoe, que a partir de hoje, a partir deste momento, que a gente comece a pensar, Deus está me vendo. Jesus faria isso que eu estou fazendo? O Espírito Santo está no meu corpo quando eu faço isso? Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Não se importe com o que o outro vai falar de você, não, mas importe com o que Deus está pensando de você, amém?